graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos no mês do despertamento espiritual. E se isso é importante para nós, também foi importante para os grandes homens de Deus da Bíblia. Já falamos de vários deles. Se você não está acompanhando e chegou aqui no canal neste momento, vai lá atrás nos outros vídeos, vai na playlist e começa a assistir desde o começo, porque com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje vamos falar sobre Saulo de Tarso. Como aconteceu esse despertamento de Saulo? O despertamento de um homem cego espiritualmente, mas que para ele não era. Para ele era um homem muito temente a Deus. E ele só percebeu isso depois. Será que parece com a minha história ou com a sua? Vamos lá? Atos 9, 3 a 6 nos diz assim: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Existe uma cegueira, queridos, mais perigosa do que a cegueira física, a cegueira espiritual. A cegueira física já é ruim, a espiritual é muito pior. Saulo enxergava letras, leis, tradições, religião, mas não enxergava Deus. Ele conhecia as Escrituras, mas não conhecia o espírito delas. Sabia defender doutrinas, mas estava lutando contra o próprio Deus e ele nem percebia isso. Isso revela algo muito assustador. Uma pessoa pode ser religiosa e ainda assim estar espiritualmente perdida. Sim, a pessoa pode estar ligada a tradições, ligada à história. Nasci e cresci e não vou mudar, né? Você já escutou essa palavra? Nasci aqui, cresci aqui e não vou mudar. E às vezes a pessoa está cega espiritualmente. Saulo não era um homem comum. Ele era instruído aos pés de Gamaliel, membro respeitado do sinédrio religioso do sistema judaico, zeloso pela lei, disciplinado e extremamente convicto das suas crenças. Ele não era o tipo de religioso que duvidava, mais ou menos, às vezes, um pouquinho. Não, ele é extremamente zeloso. A palavra diz. Filipenses 3, de 5 a 6 nos diz: Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Aos olhos humanos, Saulo parecia correto, mas o céu o via como alguém em oposição a Deus. Porque a atividade religiosa não substitui transformação espiritual. Não, não. E aqui existe um alerta bem atual para nós. Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Nosso Brasil. Ele é considerado hoje, queridos, como o segundo maior país cristão do mundo, em número de pessoas. Claro, pessoas que se declaram cristãs, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Sim, estimativas internacionais apontam cerca de 168 a 180 milhões de brasileiros identificados como cristãos. Mas veja bem, isso revela uma coisa muito curiosa. Ser chamado de cristão em pesquisas não significa automaticamente viver uma vida transformada por Cristo. Não, não. Muitos conhecem o nome de Jesus, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com ele. O próprio Brasil mostra essa contradição espiritual. Apesar de ser uma enorme quantidade de pessoas que afirmam que creem em Jesus, o país continua marcado por violência, corrupção, destruição familiar, vícios, imoralidades. Imoralidades a gente vê em todo lugar, desde a televisão ao rádio, à internet e mais, pior, frieza espiritual. Isso porque o cristianismo cultural não é o mesmo que novo nascimento. Existe uma distância muito grande, uma distância que vai para a eternidade. Sim, o cristianismo cultural não tem nada a ver com o novo nascimento. Saulo também era extremamente religioso, conhecia leis, tradições, doutrinas, mas ainda estava espiritualmente cego. Esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. Achar que conhecer a Deus, conhecer sobre Deus, é o mesmo que conhecer a Deus. E não é.
Saulo perseguia cristãos, acreditando que estava defendendo a verdade. O seu coração estava endurecido pela soberba religiosa. Isso acontece hoje ainda. Há pessoas que defendem posições, tradições, sistemas, mas perderam a sensibilidade à presença de Deus. Sabem argumentar, mas não conseguem amar. Conhecem versículos, mas não têm quebrantamento. Frequentam ambientes espirituais, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Saulo estava indo para Damasco, cheio de autoridade humana, mas um encontro com Jesus destruiu toda a sua autossuficiência em segundos. Queridos, um exemplo muito vivo disso são pessoas que dizem que amam a Deus, que conhecem a Deus. Tem religiões, gente, tem denominações que tiveram a coragem de alterar o texto bíblico, sim, alterar o texto bíblico, conforme o seu próprio catecismo, para dar uma veracidade a algo mentiroso. Porque os 10 mandamentos estão lá em Êxodo, vai lá ler, Êxodo 20. E a palavra do Senhor nos fala, no versículo 2, versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra, nem nas águas em debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É mandamento do Senhor adorar somente a Deus, mas as pessoas não percebem, não entendem isso, não entendem. A sua mente é uma cegueira espiritual tão grande que não permite que até lendo não entendam. Aí você fala do Salmo, vamos ver o que é que o Salmo fala? No Salmo 115, a partir do versículo 3, nos diz assim: No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. É a palavra do Senhor, Salmo 115, de 4 a 8. Aí a pessoa que está com os olhos vendados pela religião, com os olhos vendados por uma forma cega de adorar a esse Deus que tem boca e não fala, queridos, Deus não quer representação física. Deus não quer que você pegue nas coisas e diga que é Ele. Deus não divide a adoração dele com nenhum outro. Deus é aquele que quer você, que quer o seu coração. Deus é aquele que não divide a adoração dele a não ser com seu próprio Filho e o Espírito Santo. Então, queridos, está a palavra do Senhor. O que aconteceu com Saulo de Tarso acontece hoje. O que aconteceu com Saulo de Tarso naquela época acontece todos os dias. E talvez, meu irmão, você que está assistindo esse estudo, talvez isso aconteceu um dia com você. E talvez você esteja orando por alguém que ainda está nesse momento de cegueira espiritual. E, meu querido, se você é aquela pessoa que está nesse momento de cegueira espiritual, Jesus quer se encontrar com você hoje. Ele quer ser a tua luz. Ele quer tirar essas escamas dos teus olhos. E olha, vai aparecer um profeta na sua casa para falar com você a palavra de Deus. E quando esse profeta aparecer, acredite, é o Senhor marcando o encontro com você. Escute, receba, porque Deus tem tentado se aproximar de você e você não tem permitido. Mas Deus é aquele que te ama, que te dá uma nova oportunidade. Aqui é o grupo Recomeço. Deus está fazendo com que você recomece no teu entendimento da palavra de Deus.
E é por isso que nós estamos aqui. Do jeito que Deus levantou tantos homens de fé, tantos homens na Bíblia, Deus quer levantar você também. Não defenda a sua posição religiosa só porque o teu pai te ensinou, só porque a tua mãe te ensinou, só porque você nasceu nessa denominação. Não, defenda a sua posição religiosa a partir do momento que você estuda as escrituras e você sabe o que a Bíblia diz. Você acabou de escutar o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia está falando. E eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, você pode acreditar. Se fosse apenas a minha palavra, quem sou eu na fila do pão, como se diz por aí? Mas é a palavra do Senhor. Essa sim faz a diferença nas nossas vidas. Em Atos 9:4 nos diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não perguntou: por que você persegue os meus servos? Ele disse: por que você me persegue? Porque Cristo se identifica com a sua igreja. Naquele momento, Saulo percebeu que ele estava lutando contra o próprio Deus que dizia servir. Sim, ele dizia servir, mas não servia. E ali começou o seu despertamento, como hoje Deus está iniciando o despertamento na sua vida. O orgulho caiu, a arrogância caiu, a falsa segurança caiu. A luz de Cristo revelou a escuridão que existia dentro dele. Em Atos 9:8 nos diz: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Sim, ele ficou cego. O homem que pensava enxergar ficou cego, porque Deus precisava primeiro quebrar sua visão natural para dar uma visão espiritual. Às vezes Deus permite quedas, confrontos, crises, às vezes até enfermidades, porque existem áreas em nós que só serão transformadas quando a nossa autossuficiência morrer. Saulo precisava entender que não era salvo por conhecimento, não era salvo por posição social, ou posição religiosa, ou mérito religioso. Ele precisava nascer de novo. É isso que nós precisamos, nascer de novo. O despertamento espiritual sempre começa quando o homem para de confiar em si mesmo. Durante 3 dias, Saulo permaneceu sem enxergar, sem comer e sem beber. Em Atos 9:9 nos diz: E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. O perseguidor agora estava quebrantado. O homem cheio de respostas agora dependia totalmente de Deus. E foi nesse lugar de rendição que a sua transformação começou. Deus então envia Ananias. Glória a Deus. Interessante perceber que Deus usou justamente alguém da igreja que Saulo estava perseguindo. E usou este homem para restaurá-lo, porque o evangelho não opera por vingança, mas por redenção. Atos 9:17 nos diz: O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Saulo recupera a visão, mas agora não era mais o mesmo homem. O perseguidor virou pregador, o religioso virou servo, o homem dominado pelo orgulho virou instrumento nas mãos de Deus. Seu nome passa a ecoar pelo mundo como Paulo, o apóstolo que anuncia Jesus Cristo às nações. Sim, tudo começou com um despertamento. O mesmo homem que antes destruía vidas, agora entregava sua própria vida pelo Evangelho. Isso mostra que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Ninguém, o religioso endurecido, nem o pecador distante, nem o homem orgulhoso, nem aquele que acredita que já sabe de tudo. Ninguém está, né? Todos estão ao alcance de Deus. Quando Cristo encontra alguém de verdade, toda a estrutura do velho homem começa a cair. 2 Coríntios 5:17 nos diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Despertamento espiritual não é emoção momentânea, é transformação de verdade profunda. Temos falado isso em todos os estudos, porque é verdade. Saulo não apenas mudou de opinião, ele mudou de natureza, de direção, de propósito, mudou de vida, um novo homem nascido de novo. E você? O que está precisando para você tomar essa decisão e nascer de novo e ser um novo homem? Você conhece a história de Jesus e eu sei que você ama Jesus.
Às vezes você tem dúvida até se Jesus realmente viveu nessa terra. E eu te digo sim, ele viveu nessa terra. A história conta, a história secular, nem precisa ser a Bíblia. A história conta que ele existiu. A história conta que ele viveu realmente aqui. O nosso calendário mudou, tudo mudou. Mas nascer de novo não é saber a história de Jesus. Nascer de novo não é ser religioso. Ser salvo não é ir todo dia na igreja ou rezar uma ladainha. Ser salvo é crer no sacrifício de Jesus. É entender que ele morreu na cruz por você. É receber esse sacrifício. Entender que fora dele não há salvação. E render a sua vida e a sua adoração unicamente a ele. Se você quer entregar sua vida a Jesus agora, com essa oração, você pode repetir o que eu vou falar agora. Amém? Senhor meu Deus, eu estou na tua presença e me arrependo pelos meus pecados. Me arrependo por adorar outros deuses. Me arrependo porque eu não sabia que o Senhor cobrava exclusividade de mim e eu dividia a tua glória com outros. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor morreu por mim, Jesus. Eu creio no teu sacrifício. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e está no céu, à direita de Deus Pai. Continua me abençoando, mora no meu coração. Limpa o meu coração de tudo que não agrada ao Senhor e me faz uma nova criatura. Que eu, neste momento, esteja nascendo de novo, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Senhor, essa pessoa que fez essa oração comigo está com o coração voltado para Ti. Espírito Santo, visita ela agora. Encha ela com o Teu Espírito. Faça com que a partir de hoje ela não tenha vergonha de dizer que ela serve ao Senhor, que ela voltou aos Teus caminhos, que ela ama o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, fortalece-o, ajude-o, oriente-o, mostre uma igreja para que ele possa congregar, para que ela possa congregar e assim ela possa estar anunciando publicamente que ela fez essa decisão para o Senhor. Crer com o coração e confessar com a boca. Nós te amamos, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.